nós precisamos de Cristo nas nossas vidas. Nós lemos uma palavra no livro do sacerdote Esdras. Esdras era um sacerdote israelita e ele estava com a incumbência. A incumbência de Esdras, no período em que ele viveu com os seus contemporâneos, era trazer o povo da Babilônia, onde ficaram por 70 anos como escravos, escravizados por 70 anos, para as terras de Israel. Aqueles que voltaram, aqueles que deveriam voltar após o exílio, após o cativeiro babilônico, Esdras vai trazer esse povo de volta para as terras de Israel. Se nós olharmos o contexto do texto que foi lido no capítulo 8, nós vamos perceber que tem a liderança. Esdras convoca uma liderança de homens que iriam ajudar na condução do povo da Babilônia para Israel. Eram os líderes que iriam ajudar. Isto ocorreu na época do reinado de Atarxerxes, um rei persa que governou por um bom tempo a Babilônia, Oxalá, o mundo da sua época. E Esdras recebe a liberdade de conduzir esse povo das terras da Babilônia para Israel. Veja que o contexto vai dizer também que estava faltando cantores, estava faltando músicos. Veja que Esdras vai dizer no verso 15 desse capítulo 8: assim que passei em revista todo o povo que havia chegado e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Então, o povo se aglomerou para retornar sob o comando de Esdras, e Esdras passa em revista aquele povo antes de retornar, antes de conduzir o povo. E quando ele passa em revista, ele percebe que tem um grupo de sacerdotes que ainda restava, mesmo vivendo em cativeiro, os sacerdotes estavam lá. E ele procura os músicos, os levitas, e ele não encontra. Não encontrei nenhum levita. Claro que os levitas não estavam restritos apenas à música. Eles faziam muitas outras coisas. Eles realizavam muitas outras atividades. Mas Esdras não encontrou. E como ele não encontrou, veja que ele vai dizer que reúne um grupo de homens, Eleazar, Ariel, Semaías, Eltã, entre outros, que eram chefes de famílias e que eram professores. Eles deveriam ensinar, eles deveriam formar pessoas. O objetivo do ensino é a formação. Então, eles deveriam formar pessoas com o propósito de adorar a Deus, ensinar a adoração, ensinar o que era adoração, o que era louvor, porque eles tinham perdido esta qualidade.
devido o tempo de cativeiro de 70 anos que eles passaram nas terras da Babilônia. Também eles trouxeram pessoas, e haveriam de treinar essas pessoas que eram servidores no templo, isso está no verso 17. Servidores no templo, que era chamado a casa de Deus, que precisava ser restaurada também. Esses deveriam ser formados, ser ensinados, ser moldados. Não era de qualquer forma, de qualquer maneira que eles deveriam servir. Veja que a conclusão desse verso 17 diz: a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. Então, na casa do nosso Deus não era uma referência ao templo, não era para servir de qualquer forma. Não era de qualquer maneira. Mesmo um grupo de homens que estavam saindo de um cativeiro, eles deveriam estarem preparados para a realização da adoração a Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. E Esdras vai dizer no verso 20, lá no final do verso 20, e fizeram uma lista com o nome de todos eles. Não era qualquer um, não era qualquer pessoa. Fizeram uma lista com o nome de todos eles, para que se soubesse, viesse a se saber, quem era o adorador, o professor, o ensinador. Cada função, cada determinação, cada coisa, em seu devido lugar. Por quê? Porque as coisas de Deus devem ser feitas com ordem e decência. Ainda não cheguei no cerne da mensagem do que nós queremos passar. Nós já sabemos que Esdras está com um grupo de pessoas, de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos e velhos, que foram para a Babilônia, levados por Nabucodonosor. E após os 70 anos determinados na profecia do profeta Jeremias, Deus o liberta. Os babilônicos não estavam mais no poder e agora eram os persas, ou medo-persas. E Deus liberta o povo por intermédio de Esdras. Vai existir outros nomes que vão trabalhar nesse contexto, como Zorobabel, como o sacerdote Josué, como Neemias, posteriormente. Nesta leva de gente que vem sendo conduzido por aqueles desertos, por aquelas terras áridas. O chefe dessa comitiva era o sacerdote Esdras. E ele chega em um local chamado Rio Ava. E perto desse rio Ava, nas adjacências do rio, eles montam um acampamento com aquela comitiva de gente. Uma nação andando pelo deserto, praticamente. E com certeza, nesse rio Ava, Esdras conscientiza aquele povo dos perigos que iriam existir durante aquela trajetória, durante aquela jornada. Ele conscientiza o povo: olha, a jornada é perigosa, a jornada é difícil, não é fácil não. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, tem perigos no caminho. Tem ladrões, tem salteadores, tem malfeitores. Temos que estar preparados para nos defendermos. E sozinhos nós não vamos conseguir. Nós não temos condição de nos livrar
dos inimigos ferozes, dos animais, que porventura nós venhamos encontrar neste caminho. Não dá para a gente se defender deles, não temos como. E aí vem os questionamentos. O chefe, o líder, é o responsável. Mas tem alguém preocupado também. Diz, então o que é que nós vamos fazer, Esdras? Nós temos mulheres, nós temos família, nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos velhos. Se haverá muito perigo, o que é que temos que fazer? Nós precisamos, diácono João Ramos, chegar com segurança na Palestina, nas terras de Israel. E você acabou de dizer que tem grandes perigos na jornada. Então o que é que nós vamos fazer? Verso 21. Dei ordem, diz Esdras, para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, e suplicando a Deus que nos dirigisse em nossa viagem, nos protegesse, juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Quando houve o questionamento, Esdras dá a resposta. Primeiro, vamos jejuar em prol desta jornada. Segundo, vamos nos ajoelhar e nos humilhar e orarmos a Deus. Vamos levantar uma súplica. Vamos levantar um clamor. Vamos pedir para que Ele nos proteja na nossa jornada. Para que Ele proteja os nossos filhos. Para que Ele proteja as nossas famílias. Quando o perigo chegou, Esdras não recorreu a um exército poderoso. Ele recorreu a um exército eficaz, um exército celestial. E como que ele recorreu, pastor? Com jejum, com oração, com súplica. Foi o primeiro passo que ele tomou, a providência. Você tem suplicado a Deus? Você tem orado ao Senhor? A trajetória de vida, e agora não estou falando mais de Esdras, vamos voltar a falar dele. Durante a nossa vida espiritual aqui nesta terra, é marcada por lutas, é marcada por dificuldades, é marcada por labores, inimigos ferozes, que não perdoam, inimigos terríveis, que não perdoam, dificuldades, adversidades, crises terríveis, crises existenciais, crises morais, falta de fé, não saber se Deus está comigo ou não, não ter certeza mais, dificuldades por percas financeiras, percas familiares, dificuldades por saúde, uma enfermidade que assola a vida desta pessoa, que tira a paz. Às vezes chega aquele médico e diz, eu não posso fazer mais nada, não tem mais jeito. Não dá mais para mim, acabou a minha fase, daqui para frente só um milagre para resolver teu problema. Faça como Esdras. Os inimigos aqui eram inimigos físicos, eram guerreiros, eram saqueadores, eram assaltantes, ladrões, alguém que vinha para roubar aquilo que os
hebreus estavam trazendo, e não era pouca coisa, da Babilônia para as terras de Israel. Mas Esdras disse: nós apregoamos um jejum, nós nos ajoelhamos, nós nos humilhamos para pedir ao nosso Deus que nos dirigisse, para pedir ao nosso Deus que nos guardasse. Nós e nossos filhos. Você tem clamado pela tua família? Você tem orado por você? Você tem pedido o caminho reto para você? Você tem pedido o caminho reto para a tua família? Você tem pedido o caminho reto ao Senhor? Ou não tem pedido nada? Ou quem sabe você não está nem aí? Você não está orando, não está pedindo nada, não está clamando nada, está vivendo aí como Deus criou batata. É desta forma, é desta maneira. Eu te convido nesta noite a orar ao Senhor. Eu te convido nesta noite a tirar um momento de oração, a tirar momentos, não um momento, mas momentos de oração. Momentos de comunhão, momentos de reverência, momentos de adoração, momentos de louvor, momentos de clamor, para pedir caminhos retos para a tua família, para teus filhos, para o teu ser, para o teu esposo, para a tua esposa, para pedir caminhos retos, caminhos fáceis de trajetória, porque a trajetória desta vida não é fácil. Por que que Esdras tomou essa providência de buscar em Deus esse socorro? Ele vai responder no versículo 22. Ele vai dizer que ele ficou sem jeito, ele não teve coragem, ele ficou envergonhado de pedir ao rei uma escolta armada para que guardassem aquela comitiva de gente que estava se deslocando pelo deserto. Ele diz: eu fiquei sem jeito de pedir ao rei. Por que que eu fiquei sem jeito de pedir ao rei? Porque eu tinha dito para o rei que o Deus que eu servia, Ele nos guarda em todos os nossos caminhos. Olha o que ele diz no final do versículo. Afinal, tínhamos testemunhado, a boa mão do nosso Deus está sobre nós, os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Rei, nós não abandonamos a Deus. Então a mão de Deus, ela está estendida sobre as nossas vidas. Se ele falou isso, ele disse: eu fiquei sem jeito, eu disse que Deus era conosco, como que agora eu vou pedir uma escolta armada, se eu disse que Deus ia guardar? Irmãos, se você disse que Deus ia guardar, Deus vai guardar. Se você disse que Deus ia te guardar na tua trajetória de vida, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Se você disse que Ele ia guardar a tua família e você está orando e buscando, Ele está com a mão estendida sobre a tua vida. Se Ele está com a mão estendida sobre a tua vida, glorifique a Ele, exalte, adore. Adore a Ele nesta noite. Porque se a mão de Deus estiver estendida sobre a tua vida, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Esdras disse: eu fiquei sem jeito de pedir, porque eu disse que a mão de Deus é sobre nós. A mão de Deus nos protegeria. Se a mão de Deus te protege, glorifique a Ele. Se a mão de Deus te protege, ore a Ele. Se a mão de Deus te protege, clame a Ele. Se a mão de Deus te protege, suplique a Ele. Faça uma súplica a Ele, e Ele vai proteger a tua vida, a tua trajetória de vida. Louvado seja Deus. E aí Esdras vai dizer, verso 23, sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus. Se eu disse que a mão de Deus ia nos proteger, convoquei o povo, e o povo concordou, e nós jejuamos e oramos, e pedimos essa bênção. Que bênção? A mão de Deus protegendo. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu?
Deus bondosamente atendeu as nossas orações. Sabe o que aconteceu? Esdras diz, Deus bondosamente atendeu as nossas orações. Irmãos, eu não sei o que você está pedindo. Eu não sei qual é a tua oração, qual é a tua súplica. Eu não sei qual é a tua dificuldade, altar, qual é o teu problema. Nem quero saber, mas Deus sabe. Se você está pedindo e a mão de Deus está sobre você, se a mão de Deus está sobre você nessa petição, receba a vitória da parte de Deus nesta noite. O Deus que atendeu a oração de Esdras está aqui. Se você serve a Ele, Ele também vai atender bondosamente as tuas orações. Se você serve a Ele com fidelidade, se você está clamando, mas pastor, é uma dificuldade tremenda, as coisas apertaram, eu não estou conseguindo, as minhas finanças acabaram, as minhas bênçãos que eu tinha guardada terminaram. Eu não sei que tipo de dificuldade você está enfrentando, mas se a mão de Deus está sobre a tua vida, Ele vai abrir as portas, Ele vai atender, a bênção vai chegar, a luta vai passar, a adversidade vai sair, e a bênção de Deus vai chegar na tua vida. Louvado seja o Senhor. Ele bondosamente atendeu. Ele bondosamente atendeu. Sabe o que ele fez em seguida? Separou 12 principais sacerdotes. Esses homens, preste atenção, tinham uma grande responsabilidade. Não era Esdras sozinho que ia levar aquela carga. A carga era pesada, era difícil. Eu já tenho a proteção de Deus. A mão de Deus já está sobre mim. Agora ele chama os sacerdotes. Veja que anteriormente ele estava treinando adoradores. Pessoas para cantar, para louvar. Agora os sacerdotes vão assumir uma responsabilidade. Eles vêm trazendo uma grande quantidade de riquezas que foi doado lá na Babilônia para trazer para a casa de Deus. Não era pouca coisa. Chamou os sacerdotes, os principais, os chefes, e disse: vocês devem assumir esta responsabilidade. Em seguida, olha o que ele diz, verso 26. Pesei e entreguei na mão deles 22.750 quilos de prata. Não era 2 quilos de prata não, 22.700 quilos de prata. 3,5 toneladas de utensílios, de objetos feitos de prata. E 3,5 toneladas de ouro. Veja a quantidade de coisas e a quantidade de peso que foi colocada nas mãos desses homens. Por aí já dá para se imaginar a quantidade de pessoas que estavam se deslocando pelo deserto. Responsabilidade. Isso significa responsabilidade. Responsabilidade também com coisas materiais e aquele povo que era servidores do Deus eterno. O que é que a gente aprende com isso? A nossa responsabilidade não é só espiritual. Nós temos responsabilidades materiais. Nós temos responsabilidades diante dos homens. Agora é diante dos homens. Homem assumindo responsabilidade diante de outros homens.
Porque a gente fica pensando que é só diante de Deus, Deus está no céu. Está aqui também. Mas a responsabilidade diante dos outros homens. Não podia ser entregue esta riqueza nas mãos de qualquer um. E não foi entregue de qualquer maneira. Esdras diz, em seguida pesei e entreguei. Aí ele vai dar a descrição, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 kg, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fosse de ouro. Então eu lhes disse, vós sois santo, isto é, separado para servir Yahvé o Senhor, como são consagrados também esses vasos e objetos, da mesma maneira que toda esta prata e este ouro são ofertas voluntárias dedicadas ao Eterno, o Deus dos vossos antepassados. Ele está chamando a responsabilidade aqueles sacerdotes, homens do altar. Era nós, homens do altar. Era os diáconos, homens servidores de Deus. Irmãos, aqui não é lugar de passatempo, de brincadeira. Responsabilidade é de todos. Todos, cada um tem uma responsabilidade, a não ser que você já considera-se perdido e não tem nada mais a ver com salvação. Para mim não tem mais jeito. Se for isso, irmão, então você está no lugar errado. Porque quem está aqui está com compromisso com o Deus dos céus, o Deus eterno. Assumir uma responsabilidade. Pastor, eu assumi essa responsabilidade. Então haja com responsabilidade. Se você assumiu, haja com responsabilidade. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Eu assumi uma responsabilidade. Eu vou agir com responsabilidade até o dia que Deus determinar a minha existência aqui nesse lugar. Eu não posso agir de qualquer maneira. Aqui não é lugar de brincadeira. Esdras não está chamando aqueles sacerdotes para a brincadeira. Ele está dizendo, olha, vocês são responsáveis por essa riqueza. Haja com responsabilidade. Louvado seja Deus. Eu lhes disse, vocês são santos, isto é, separados para servir o Senhor. Como são esses objetos que são dedicados ao eterno Deus dos vossos antepassados. Olha o que ele vai dizer. Verso 29. Vigiai, guardai-os, até que os peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas e dos chefes de famílias de Israel em Jerusalém. É obrigação sua guardar isso. Pastor, mas eu não estou guardando ouro. Você está guardando algo que é mais precioso do que ouro. O que, pastor, que eu não estou sabendo? Você é guardião da palavra. Você é guardião dos mistérios de Deus. Você está preparado para transmitir os mistérios de Deus? Você está preparado para assumir essa responsabilidade diante de Deus? Você está preparado para assumir essa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus? Não é da tua forma, não é da tua maneira, não é o que você quer, não é do jeito que você pensa. É da maneira que Deus determina, é da maneira que a palavra orienta, é da forma que a palavra orienta. Então eu tenho que me moldar. Veja bem, irmãos, não é a igreja que se molda, não é a igreja que se molda do jeito que eu sou. É eu que me moldo do jeito que a igreja é. Eu me moldo do jeito que a igreja é. Eu me moldo do jeito que a igreja adora. Eu não imponho uma adoração do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Da maneira que eu entendo. Aqui não é desta forma, não é desta maneira. Ah, mas aqui então está tendo lavagem de cérebro, lavagem cerebral. Não tem lavagem cerebral coisíssima nenhuma. Aqui tem um povo especial, zeloso e de boas obras, e que querem adorar a Deus, e que se adequa à maneira que Deus determina. Quem determina é a palavra, não é o homem, não é o ser humano que determina como é que deve ser, da maneira que deve ser, da maneira que deve ocorrer.
ocorrer. Não, a gente segue a palavra de Deus. A palavra diz, é assim que eu devo seguir. A palavra diz, é desse jeito que eu devo seguir. A palavra diz desta maneira, é desta maneira que eu devo me moldar. É pela palavra. Crente moldado pela palavra não faz o que quer. Crente moldado pela palavra não toma decisão precipitada. Crente moldado pela palavra ora. Crente moldado pela palavra consagra a vida a Deus. Crente moldado pela palavra pede a direção do Senhor. O crente moldado pela palavra, ele diz: Senhor, eis-me aqui, dirige a minha vida. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Para onde é que eu vou? Como é que está a tua vida? Está moldada ou não está moldada pela palavra? É pela palavra. Eles não poderiam abandonar aquilo que Deus entregou nas mãos deles. Eles não poderiam abandonar aquilo que Deus entregou. Eles não poderiam deixar aquilo que Deus entregou. Pastor, se eles quisessem deixar, ele deixava. Mas ia pagar preço. Deus confiou algo nas minhas mãos. Se eu abandonar o meu ministério que Deus confiou nas minhas mãos, é um problema que eu vou ter com Deus. E o prejudicado serei eu. Não, pastor, mas agora nada. A palavra de Deus não muda. A palavra me diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Eu e os senhores do altar, senhores diáconos e cooperadores, dirigentes de grupos, cooperadores, músicos, nós assumimos uma responsabilidade diante do eterno Deus. Você que está aqui nesta noite, assumiu uma responsabilidade diante do Deus eterno. Como é que você vai honrar isso? Pastor, eu não quero mais. Tudo bem. Não quer mais. Enquanto eu honrar, eu estarei sobre a proteção da mão de Deus. A mão dele está estendida. A mão dele está estendida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confio, porque Ele te livrará da peste perniciosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ele te protegerá de seta que voe de dia e de mortandade que assola à meia-noite. Você não temerás a espanto noturno, nem seta que ande ao meio-dia. Ele te protegerá, Ele te guardará, Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará da peste perniciosa. Como é que está a tua vida? Está debaixo da mão de Deus? A tua vida está debaixo da mão de Deus? Se a tua vida está debaixo da mão de Deus, então glorifica Ele aí, exalta Ele aí. Se a tua vida está debaixo da mão dEle, não vai chegar mal na tua tenda. Como é que está a tua vida? Pastor, e se eu sair de debaixo da mão de Deus, aí é um problema teu. Aí é um problema teu. A decisão é tua. A decisão é tua, não tenha comichão nos ouvidos. Eu estou ministrando aqui imbuído pelo poder do Espírito Santo. Quem quiser ter comichão nos ouvidos, que tenha. Quem quiser ouvir, que ouça. Eu aconselho, como diz o Senhor, escolha o caminho da vida para viver. Escolha o caminho da vida para viver. Sabe o que aconteceu? Esses homens assumiram essa responsabilidade. E eles levaram aquela quantidade de ouro, prata e objetos. Verso 34. Tudo foi contado e pesado. E o peso de tudo foi devidamente registrado na ocasião.
As pessoas que haviam retornado do exílio, os ex-cativos, ofereceram holocausto ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo o povo de Israel. 96 carneiros. 77 cordeiros. E 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo em sacrifício completamente queimado em adoração a Yahvé, o Senhor. Irmãos, além daquele ouro, quando chegou, eles ofereceram tudo isso. O que tu tem oferecido a Deus? Eu estou chamando você para uma reflexão. O que tu tem oferecido a Deus? Não, pastor, é de jeito. Então faça do teu jeito, abençoado. Se você não quer ouvir a palavra, faça do teu jeito. Só que do teu jeito não funciona. O que é que você tem oferecido a Deus? Pastor, o que é que eu posso oferecer? O senhor quer dinheiro, é dinheiro para Deus? Deus não precisa de nem um centavo teu. Deus não precisa de nem um centavo dos senhores e das senhoras. O que é que você tem oferecido a Deus? Eu tenho o meu coração, eu tenho a minha mente, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha alma, eu tenho o meu ser. Adorai o Senhor. Nunca, a Bíblia não fala adorai o Senhor com dinheiro. A Bíblia diz adorai o Senhor com toda a tua força, com todo o teu corpo, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com todas as tuas ideias, com a tua voz, com a tua boca, com os teus olhos, com as tuas mãos. O que é que você tem oferecido a Deus? Pastor, não tem oferecido nada, então está na hora de começar a oferecer alguma coisa. Está na hora de você oferecer alguma coisa para Deus. Aqueles homens não largaram nada, não largou aquela responsabilidade material. Quando pesou que entregou, eles começaram um culto de adoração. Sabe o que a Bíblia vai dizer? A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. A glória que Deus derramou. Eu estou convidando os crentes de Vila Santo Antônio. Vamos oferecer a nossa vida em sacrifício ao Deus eterno. Vamos oferecer. Ofereça a tua vida em sacrifício a Deus. O que você tem oferecido a Deus? Às vezes a gente tem um período de louvor. Não, eu não posso, eu não vou, eu não quero. Aí, irmãos, as coisas começam a travar na nossa vida. Começa a travar, começa a dar problema, a dívida começa a aumentar. Eu não vou criar conjecturas aqui não, você sabe. Começa a travar. Tem um trabalho disso. Não, eu não posso, eu não gosto, eu não sou. Aqui a gente não está para fazer aquilo que a gente gosta. Aqui a gente não come só o que gosta, não participa só do que quer. Aqui a gente está para oferecer sacrifício ao Deus eterno. O que é que você tem oferecido a Deus? O Espírito Santo pergunta para nós nessa noite: o que você tem me oferecido? O que você tem me oferecido tem me agradado? Ou você não tem me oferecido nada? Faça uma reflexão aí. Será que você tem oferecido alguma coisa? Ou você não tem oferecido nada? Nada. Não é para fazer o que tu quer, o que tu pensa. Da maneira que tu pensa, da maneira que eu penso, que eu acho. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Veja, eles ofereceram, depois daquele ouro, 12 novilhos, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício. Eu não quero oferecer nada. Parabéns para você, que não tem nada para oferecer. Mas quem tem para oferecer, ofereça. Se não tem nada para oferecer, ofereça a sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele.
e Ele vai agir ao teu favor. E deixa que a glória da segunda experiência será maior do que da primeira. Você que teve experiência, vai ter uma experiência ainda maior. Amém, irmãos?